uma hora aqui com vocês para a gente conversar sobre sexualidade na adolescência e a gente poder tirar as dúvidas. Quer dizer, na adolescência e pode ser também na infância, mas para a gente tirar as dúvidas que a gente tenha em como a gente se relacionar com os nossos filhos em relação à sua sexualidade. Daí por isso que eu criei essa live Pergunta para Lena. Nessa live Pergunta para Lena, não só vocês podem fazer perguntas por escrito, né? E aí eu posso responder, como se alguém quiser entrar ao vivo aqui comigo, é só pedir permissão que eu chamo aqui e você então entra junto comigo e a gente então conversa aqui online com as outras pessoas sobre aquela dúvida ou aquele comentário ou aquela situação que você queira trazer, né, no dia de hoje para a gente conversar. Então fiquem à vontade, se vocês quiserem começar a fazer perguntas, podem ficar à vontade, né? Esse é o propósito, né, da aula de hoje, é a gente pergunta para a Lena, né? E o que eu puder e conseguir responder, farei isso, e o que eu não souber ou não conseguir, eu vou pesquisar e na próxima live, com certeza, eu trago para vocês a resposta, né? Aliás, essa é uma das dicas que eu dou para os pais quando eles querem conversar com os filhos e tem medo de não saber sobre o assunto. Então, a gente não precisa ter medo de não saber sobre um assunto. Se a gente não souber, a gente fala que não sabe e vai procurar saber. E isso é o que é mais importante, a gente procurar saber. Quando a gente procura saber, a gente retorna, porque o mais importante, tanto para as pessoas quanto para os nossos filhos, é que eles percebam que a gente deu atenção para a pergunta deles, que a gente está ligado neles, que a gente está com eles. Então, isso é um dos pontos mais importantes para a gente se aproximar e conseguir conversar com os nossos filhos. Então, vamos lá, vamos começar. Semana passada eu falei com vocês sobre pornografia, né? Proibir ou explicar. E teve algumas pessoas que levantaram alguns questionamentos e antes de vocês começarem a perguntar, né? Aliás, tem uma pessoa que eu preciso estar de olho aqui no Instagram, que é a Juliana. A Juliana, ela me questionou sobre pornografia ética. Tanto ela quanto uma outra aluna que eu tenho, a Letícia, também me questionou sobre essa questão ética. Então, assim que a Juliana entrar aqui e pedir permissão, ela vai entrar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, para a gente começar, enquanto a Juliana não chega, para a gente falar sobre pornografia ética, né? Já vi que tem aqui uma pergunta, como responder para a criança que pergunta como ela nasceu, como entrou na barriga da mamãe. Bom, essa é uma pergunta que é comum, né, de eu receber. Muitas vezes, a Lindamara está aqui falando, eu quero fazer uma pergunta, Lena. Por favor, Lindamara, desde a semana passada que você disse que quer fazer uma pergunta e eu estou aqui curiosa para saber. Antes da sua pergunta, eu vou responder a essa outra seguidora aí que colocou querendo saber como é que a gente explica essas questões para os nossos filhos. Tudo depende de como você olha, né, a falar sobre sexualidade, falar sobre sexo com a sua criança e principalmente que idade que essa criança tem. Então, primeira coisa, a primeira dica que eu dou é, se você quer falar para ela, ou se ela te perguntou a respeito disso, pergunta primeiro para ela o que é que ela já sabe sobre isso, ou por que que ela quer saber sobre isso. Porque quando a criança pergunta, ela muitas vezes, quando ela faz a pergunta, ela faz uma pergunta já tendo ouvido, né, alguma coisa a respeito em outro local. E aí, o que vai acontecer? Ela já vem com alguma ideia preconcebida. Ou, às vezes, ela quer perguntar sobre uma determinada situação e a gente pode interpretar uma outra, né? Tem até um filme que passa aí no YouTube, né, que mostra muito bem isso, né, que a menina pergunta o que é virgem e aí a mãe dá uma aula sobre sexo para no final das contas a menina dizer, e o que é extra virgem? Então, né, antes disso, pergunta para a criança, por que você está perguntando?
Ou se a criança não perguntou e é você que quer falar, você fala, eu quero falar com você sobre nenéns. Como é que os nenéns são feitos? Você tem curiosidade? Você quer saber sobre isso? E pergunta o que ele já sabe. Agora, isso depende muito, né, da bagagem que você tem para conversar com seu filho ou com a sua filha, de como você enxerga isso. Então, tem pessoas que enxergam isso de uma forma tranquila, tem outras que já vão enxergar como algo que pode tirar pureza, como algo que pode ser ruim para a criança. Então, essas questões a gente precisa se embasar para poder levar com leveza para os nossos filhos essa colocação, né, de como um bebê foi parar dentro da barriga da mamãe, né? A pergunta da Linda Mara. Como lidar com aquele menino pré-adolescente que se toca na hora de assistir TV? Fica tocando no pênis na frente de outras pessoas e até quando está sozinho. E depois cria o hábito. Bom, tocar no pênis cria o hábito de ficar se tocando. Tocar no pênis para o menino ou tocar na vulva para a menina é uma situação que gera uma sensação gostosa. Então, quando eles descobrem, né, os seus órgãos genitais, e aí, no caso, já não é mais uma criança, é um pré-adolescente, pelo que eu estou vendo, né? É um adolescente. Precisa, na verdade, conversar com ele, né? Então, se ele é um adolescente, ele já sabe o que é que ele está fazendo. Obviamente que pegar no pênis, muitas vezes eles pegam, principalmente os meninos, eles pegam no pênis dele com muito mais frequência do que as meninas pegam na sua vulva. É muito mais raro você ver uma menina pondo a mão na vulva. Talvez até porque ela tenha sido educada desde pequenininha a não tocar a sua vulva. Mas o menino com o pênis, vai ou não vai, você vê o garoto pondo a mão no pênis, né? E se ele fica se tocando de uma forma compulsiva, de uma forma, sabe, que está incomodando as pessoas, até porque tocar no pênis é algo que a gente considera como uma situação de privacidade. Peraí, só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, porque como uma situação de privacidade, então o que acaba acontecendo? Esse garoto, quando ele se toca, ele em geral cria um mal-estar mesmo, as pessoas se sentem, reclamam, as pessoas se sentem ofendidas, as pessoas se sentem desrespeitadas. Por quê? Porque a gente aprendeu que esse tipo de toque é um toque, sabe, privado, é uma coisa pessoal dele, que ele não tem que estar fazendo na frente de ninguém. E muitas vezes os meninos, eles fazem isso de uma forma intuitiva e por não ter ninguém que chegue, sente, converse, não que julga, que diz, não é para você fazer isso, porque não é para fazer isso, não resolve, né? Não é para fazer isso, é algo que ele pode não fazer naquela hora na sua frente, mas logo em seguida vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Simone tem uma filha de 19, outra de 15, outra de 7 e não sabe como falar sobre sexo de acordo, e como falar de sexo com cada uma das idades. Eu só fico medo porque daqui a pouco passa e eu não vejo, né? Mas tudo bem. Eu estou sozinha para fazer as duas coisas, então vai ser um pouquinho complicado. Mas então, voltando para a pergunta da Lida Mara. Então, assim, o que a gente precisa, Lida Mara, é conversar com esse garoto, é explicar para esse garoto, não apenas dizer para ele não se tocar, mas explicar para esse garoto quais são as consequências dele se tocar. Por que ele não pode se tocar na frente das outras pessoas? Não é porque ele é mau, ou porque o que ele está fazendo é uma coisa ruim, mas é porque aquilo que ele está fazendo não pode ser feito na frente de todas as pessoas, porque a nossa sociedade criou uma cultura que não aceita isso. E ele então precisa aprender a viver dentro das regras dessa sociedade. E para ele poder aprender, a gente tem que ensinar. Às vezes, pode ser que esse garoto pode estar passando por algum problema mais sério e que ele esteja utilizando isso até para chamar a atenção. Então, também precisamos ter esse olhar. E outras vezes, ele pode estar sofrendo aí de uma situação mais angustiante, que gera um comportamento compulsivo, que ele pode estar precisando aí da ajuda de um psicólogo, né? Da ajuda de um terapeuta, para fazer ele entender o que está acontecendo com ele, que faz com que ele não se controle
e continue se tocando na frente das pessoas. Então, são questões que a gente precisa olhar, né, para ver qual dessas situações de fato é aquela que está perturbando aquele garoto. E a outra coisa, às vezes, pode ser uma questão física. Então, vale a pena levar no urologista, se não for nenhuma dessas situações que eu coloquei, levar no urologista para que ele faça uma avaliação e ver se esse garoto não está com alguma infecção, não está com alguma doença que esteja provocando esse tipo de necessidade dele estar pegando no pênis dele o tempo inteiro. Então, são várias, né, situações que a gente tem que olhar e ver o que é que a gente pode fazer para ajudar esse garoto a se adequar, né? E ao mesmo tempo a lidar de uma forma melhor com aquilo que está acontecendo com ele. Respondendo então a pergunta anterior da mãe que tem 3 filhos, cada um numa idade diferente, né? E ela, como é que diz? E essa mãe quer saber como falar sobre sexo em cada idade. Bom, cada idade tem uma intenção, cada idade existe um amadurecimento, existe um tipo de interesse, ou seja, o que interessa para uma criança, para ela saber sobre sexo, ou o que interessa para um garoto de 10 anos, de 11, 12, ou para uma garota de 13, 14 e outro de mais de 15, vai variar bastante, porque cada um deles tem aí, como é que diz? Interesses e maturidades diferentes em relação ao sexo. Então, o que a gente precisa fazer? Entender como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade, tanto na infância quanto na adolescência. Para isso, né, a gente precisa estudar um pouco, ler um pouco sobre sexualidade, para saber o que acontece com a criança quando ela é pequena, o que acontece em relação, né, à sua sexualidade, o que acontece com o menino na adolescência e a menina na adolescência com relação à sua sexualidade. E aí a gente vai poder entender melhor o que é que está acontecendo com eles, como é que eles... o que eles, na verdade, têm interesse e o que eles precisam saber. Mas, de qualquer forma, né, eu selecionei, por exemplo, eu tenho um método que eu chamo Papo Firme, que é um método onde eu ensino as mães a conversar com seus filhos sobre sexualidade, independente da idade que eles tenham. Ela tanto aprende a conversar como eles são pequenos, para isso eu tenho o Papo Firme na infância, né, ou o Papinho Firme na infância, e tenho o Papo Firme na adolescência, que é para as mães e os pais e outras pessoas que lidam com adolescente, conversarem com adolescentes sobre sexualidade. Para isso eu criei um método, né? Que esse método que eu dei o nome de Papo Firme. E esse método ele é composto de 6 módulos. Então você vê, não é tão simples assim eu te preparar, né? Simplesmente numa live, mas eu te convido a participar da minissérie que começa na semana que vem, que se chama Sexualidade se Aprende em Casa, que é uma minissérie gratuita, e aonde no 4º episódio eu apresento para vocês esse método que é o método Papo Firme. Ele com certeza vai poder te ajudar a identificar o que, né, você precisa falar com seu filho ou com sua filha, e melhor, de acordo com os seus valores, aquilo que você acredita, as suas expectativas, aquilo que você quer, não o que eu quero, mas o que você quer. O que eu faço nesse método é dar a vocês como é que eu diria? Ferramentas e ao mesmo tempo entendimento desse desenvolvimento da sexualidade para que você tenha condições de analisar o que está acontecendo com o seu filho e a sua filha e saber qual é a melhor atitude que você pode ter dentro disso. Aqui a Dani está perguntando como se inscrever na minissérie. Dani, para você se inscrever na minha minissérie, aqui no meu perfil tem o link, que é papofirme.com.br/minissérie. Então, você entrando no meu perfil aqui do Instagram, você vai conseguir se inscrever na minha minissérie, tá? E eu terei muito prazer em tê-la nessa semana que vem, que vai ter, então, a gente começa, então, a rodar os 4 episódios, né, da minissérie Sexualidade se Aprende em Casa. Porque se ele não aprender em casa, ele vai aprender de todo jeito. A gente é que escolhe se a gente quer que eles aprendam com a gente ou se a gente quer que eles aprendam lá fora. Então,
essa é a oportunidade, né, que eu tenho aqui para trazer para vocês com relação a como falar de sexualidade com meus filhos. E eu fiz isso, gente, porque essa é a pergunta que eu mais recebo nos meus canais. Como falar? Quando falar? Tem uma idade certa para a gente falar de sexualidade com os filhos? Né? Como ensinar, por exemplo, né, como essa mãe me perguntou logo no começo, como ensinar para o meu filho como é que o bebê foi parar dentro da barriga? Eu dou algumas referências para vocês de como vocês podem fazer isso. E, obviamente, de acordo com cada um, de acordo com o que cada um pretende, escolhe aquilo que se adequa melhor ao seu jeito de ser e às suas crenças, obviamente. Né? Então, é isso. Então, vou voltar aqui um pouquinho para... Já que não veio aqui uma outra pergunta, vou voltar aqui para a live da semana passada, né? Que eu falei de pornografia e por quê, né? É só dizer que a Dani já colocou aqui. Minha filha tem 10 anos e já é hora de conversar com ela sobre sexo? Sim, Dani. Sexo, eu não diria sexo propriamente dito. Você não precisa ensinar a sua filha de 10 anos a fazer uma relação sexual, mas a falar de sexualidade, de coisas ligadas ao desenvolvimento sexual dela. Como, por exemplo, ela não entrou na puberdade, ela está prestes a entrar na puberdade. E falar de sexo, de sexualidade, não é falar só de relação sexual. É falar dessas mudanças que vão acontecer com ela durante a puberdade. É você falar com ela sobre como ela está se sentindo. Se ela já percebeu que as amigas dela estão passando por esse tipo de situação. E olha, esse momento da puberdade é um momento crucial, né? Da gente fazer uma grande aliança com os nossos filhos e se tornar uma referência para ela, né? De se tornar a pessoa quem ela vai buscar para a gente conversar sobre sexualidade. Então, se nessa hora você consegue dar essa continência para sua filha, é muito importante. Então, conversa assim com ela, pergunta o que é que ela já sabe das mudanças, como é que essas mudanças estão chegando para ela, se as amigas já estão mudando, e vai começando sim a conversar com ela. Entra lá na minissérie que você vai ver que eu dou boas dicas sobre como você conversar, ter essa conversa, né, na puberdade com a sua filha. Aqui tem da Mapen, tá escrito aqui, né, mas eu não sei se é esse exatamente o nome. E ela diz aqui, hoje em dia falamos muito que a mulher não se conhece e não se olha nas partes íntimas. Qual seria uma idade para mostrar para minha filha que o uso do espelho igual se indica para mulheres, para falar com a sua filha, para usar o espelho igual se indica para as mulheres, né? Aqui tem da Keira Helena, sempre muito bom ouvir a Helena. Obrigada. Bom, deixa eu responder aqui deixa eu ver como é que é o nome dela. Mapen. Então, Mapen, sim, você pode usar o espelho para mostrar, não tem uma idade certa. A gente pode mostrar desde quando é criança, inclusive. Não tem problema nenhum, a menina se vê, ela não vê o cotovelo dela, ela não vê o nariz, não vê o olho, não vê a orelha, não vê a boca. Por que ela não pode ver a vulva? Quanto mais cedo a gente apresentar a vulva para as nossas filhas, sabe, mais cedo ela lida com essa parte do corpo dela, ela entende que ela tem essa parte no corpo dela. Porque a tendência da nossa educação é tirar a nossa vulva da existência, é como se a gente não tivesse, né, a nossa vulva. E não é verdade, a gente tem. Ela está lá, ela existe, ela causa sensação e a garota precisa conhecer. Então, não precisa ela virar adulta para pela primeira vez olhar para a sua vulva. É por isso que muitas vezes as mulheres elas ficam espantadas, né? Elas ficam espantadas porque dizem que é feia, porque não está acostumada a ver, nunca viu. Então, aquilo que é novo, a gente sempre causa estranhamento. Então, é melhor a gente apresentar o quanto antes. Então, pega o espelhinho, vai mostrando para ela. Sabe que você vai dar banho, você tá vendo essa parte que fica aqui mais escondida, mas ela existe, ó, aqui, ó. Olha aqui o espelhinho, essa é a sua vulva, é por aqui que você faz xixi. Então, se você vai explicar por onde é que nasce o nenê, você também pode mostrar o orifício da vagina.
Agora, tudo depende também da idade da garota. Não adianta você ficar dando uma aula e não pense em que conversar com os filhos sobre sexualidade é a gente dar uma aula e pronto, entendeu? Não, não é isso. A gente é uma conversa de todo dia, sempre que a gente tem a oportunidade. Da importância da gente ter um preparo para poder ir lidando com esse tipo de situações. Pode sim. Pode comprar o espelhinho, é bom sim ela se ver, pode ser desde criança, quando entrou na puberdade, o importante é que ela se conheça, que ela saiba o que é que ela tem. Né? E não mostre só com o espelhinho a vulva, mostre a vulva, mas mostre também, mostre o bumbum, né? Mostra as costas, partes que são mais difíceis, levanta o bracinho dela, mostra o braço, né? Embaixo do braço, a axila, ou seja, faz disso uma atividade lúdica com ela, para que ela vá lidando com o corpo dela com a mesma naturalidade que ela lidar em qualquer uma das partes, né? Que ela entre em contato com esse corpo. A Lidamara coloca aqui, qual a melhor forma de alertar sobre abuso sexual sem assustar a menina e ficar com medo de todos os homens mais velhos? É uma boa pergunta, hein, Lidamara? A gente não precisa colocar medo de todo mundo, mas é importante que a gente converse. Quando a gente tem em casa a condição de já ter o hábito, né, de conversar com a nossa menina ou com o nosso menino sobre sexualidade, essa conversa ela entra de uma forma muito mais tranquila e a gente não precisa ficar botando medo, né? Na verdade, o que a gente precisa é alertar. Então, conversar e dizer, ó, este fato existe. Existe um negócio muito, muito ruim que se chama abuso sexual. O que é abuso sexual? Então, explica para tua filha, para o teu filho, o que é abuso sexual, obviamente de um jeito que ela entenda. Então, se é uma criança muito pequenininha, fala que é uma coisa muito feia e muito ruim, que machuca as pessoas, machuca não só de dor, de pegar e doer, mas pode deixar as pessoas chateadas, as pessoas tristes. Se a criança é maior, você explica, isso é um crime, é alguém que toca no seu corpo sem a sua permissão e que lhe deixa constrangido, que pede para você guardar segredo, que não quer que você conte isso para ninguém, ou seja, que é bloquear sem o seu consentimento e mais, abusando da relação que existe entre essa pessoa e você. Então, sempre que lhe pedir que esse toque ou que esse tipo de situação, se você ver alguém chegando com um toque ou com um tipo de pedido que você vê que a pessoa não quer que você conte para ninguém, que é um negócio de segredo, então essa é uma situação que você tem que não ficar perto dessa pessoa e você precisa avisar para os pais que isso está acontecendo. Então, veja, o que a gente precisa é de fazer a diferença. Nem todo mundo é ruim, muito pelo contrário, a maioria das pessoas são boas. Então, a gente tem que mostrar que as pessoas são boas, mas tem pessoas que podem ter atitudes ruins. E essas atitudes a gente precisa saber identificar. Então, o que é importante não é fazer a criança ter medo das pessoas, mas fazer a criança identificar que situações ela não deve permitir que aconteça com ela e ela deve avisar a um adulto da sua confiança que aquilo está acontecendo com ela. Então, por medo, dizer que todo mundo é ruim não vale. Agora, explicar, conversar, dizer para a criança o que é de uma forma clara, né? Dizer para uma menina de 10 anos, 11 anos, 12 anos, explicar que essas coisas existem, né? Como existe, citar situações para que a criança identifique de uma forma mais concreta, né? Então, assim, não adianta você chegar e dizer para assim, ó, não se relacione com nenhuma pessoa desconhecida. Esse daí é o que menos afeta, porque, em geral, o abuso sexual não vem dessa pessoa desconhecida. E aí a criança vai ficar com medo de qualquer pessoa desconhecida. Né? Então, não é por aí o caminho. O que a gente precisa é explicar o que é um abuso. E se essa pessoa, seja ela lá quem for, inclusive o pai ou a mãe, se tiver tendo um tipo de atitude como esse, que ela corra dessa situação e procure a pessoa, um adulto da confiança dela, para poder contar e poder ajudá-la a se livrar ou a evitar ou a não permitir que isso se repita, tá? Deixa eu ver aqui, que parou aqui, meu
Vamos ver. Gasparina, tudo bom, Gasparina? Gasparina é uma grande seguidora, ela está sempre aqui, minha prima Gasparina Vilela, sempre aqui me prestigiando, é um prazer tê-la com você. A Mapping coloca aqui, minha filha de 8 anos dorme na minha cama, uma vez por semana. Sou contra, mas acabo deixando. Quais são os malefícios para ela? Já ouvi falar que influencia na sexualidade, verdade? Como? Bom, eu também sou contra. Sou contra os filhos dormirem na cama com os pais. Os meus filhos, isso é uma coisa que eu digo de peito aberto, porque meus filhos, eles nunca dormiram na minha cama, nem doentes. Eles dormiam na cama comigo, meu marido. Atualmente ex-marido. Então, a criança dormir na cama com os pais, agora claro, um dia ou outro, aí já era uma questão muito de rigidez minha, é que eu sou folgada mesmo, eu gosto de dormir bem, e se a criança dorme na cama comigo, eu acabava não dormindo direito, ficava preocupada. Hoje, como avó, já sou mais molenga, eles já dormem comigo na minha cama. Isso tem problema para a sexualidade deles? Não, tem problema para a sua sexualidade. Então, os filhos dormirem na cama dos pais, tira a privacidade dos pais. Para criança não, para criança é tranquilo, sabe? Que delícia, tem coisa melhor do que cama de mãe e de pai. Meu Deus do céu, é tudo que a gente mais quer, porque ali é a nossa segurança, é o nosso ninho, né? Então o problema não é a criança pode dormir na cama com os pais. Desde que essa criança seja respeitada no seu sono, né? Que esse pai ou essa mãe não é nenhum abusador e que não vai se aproveitar dessa circunstância com a criança, essa criança não vai ter problema nenhum em dormir com o pai ou com a mãe, principalmente para a sua sexualidade. Agora, a sexualidade do pai e da mãe fica comprometida, porque eles acabam perdendo a sua privacidade. E o fato de perder a sua privacidade, no seu caso, nem tanto, porque é uma vez por semana vai afetar em absolutamente nada aí com relação à sexualidade da sua filha e nem a sua, né? Desde que não seja no momento que você e seu marido estejam ali combinando, ou sua parceria esteja ali combinando brincar naquela noite ou naquele momento. Agora, fora isso, não tem problema nenhum para a sexualidade, tá? Não é dormir na cama que afeta a sexualidade de ninguém, tá bom? Vamos lá. Obrigada. Eu moro aqui no sítio, aqui na beira da lagoa, um lugar lindo, maravilhoso, né? Minha qualidade de vida, assim, virou 200% a mais depois que eu saí de São Paulo e vim morar aqui nesse sítio. E eu tenho uma prima que ela, toda quarta-feira, ela vai para Maceió. Eu não, eu morro de medo, eu não saio daqui, estou aqui já faz 60 dias, não fui a Maceió nem um dia. E portanto, eu não faço as minhas compras, eu mando alguém fazer as minhas compras. Tem um rapaz, né, que trabalha para mim lá com o Uber, ele vai lá e faz as minhas compras. Mas eu tenho uma prima que ela vai toda quarta-feira e volta na sexta, e ela sempre volta nesse horário, e ela sempre traz uma coisinha para mim. Então ela acabou de passar aqui e deixou o que ela trouxe para mim. Então, gente, temos aqui a Lília, ela coloca a orientação para os meninos de 3 anos. Então, Lília, orientação para criança de 3 anos, né? Como eu estava falando no início, tem o papo firme na infância, onde eu falo de todo o desenvolvimento, né, da sexualidade na infância, para a gente entender o que é que eles precisam, que a gente converse com eles nessa faixa etária. Agora, sem dúvida nenhuma, eu já adianto aqui para vocês, com 3 anos de idade, ele já tem consciência do corpo dele, ele já sabe que ele é menino, ele já sabe que se é menina, ela sabe que é menina. Então, ele já tem essa consciência de gênero, já sabe que ele tem um pênis, ou que ela tem uma vulva, ou tem uma cocota, ou tem um pintinho, enfim, de acordo aí com a nomenclatura que vocês usam em casa. Isso também vocês podem utilizar do jeito que vocês quiserem, não é problema nenhum. Agora, o que a gente precisa é entender o que a criança
sente e percebe em relação à sexualidade e prepará-la para se proteger dessas violências sexuais. Então, por exemplo, com 3 anos de idade, a gente não pode deixar de jeito nenhum de conversar já com a criança, já ir preparando essa criança para que ela saiba se defender de um abuso sexual. Ou seja, que ela sim perceber se alguém está tocando nela de uma forma que não é para tocar, para ela dizer para a mãe, para ela dizer para o pai. Ou seja, já começa a ensinar para a criança o corpo dela, o que é o corpo dela e que esse corpo tem um dono e que esse dono é ele, né? Esse dono é ela. Então, esses ensinamentos a gente já começa desde essa idade, tá? Você também é divorciada? A Linda Mara coloca aqui, vou fazendo perguntas, se ninguém mais perguntar, você vai me respondendo. Valeu, tudo bem, vai fazendo aí, Linda Mara. Eu adoro quando fazem pergunta. Eu tenho aqui também uma pergunta, né? Eu esperei entrar aqui a Luciana, mas eu não estou vendo ela entrar. A Lília, orientação... Aqui a Linda Mara fez uma outra pergunta. Poderia dizer sobre quem sofre de abuso sexual por muitos anos e passa a ter desejo de transar com frequência? Por que isso ocorre? Bom, Linda Mara, essa já é uma questão muito específica, né? Abuso sexual não é exatamente a minha área específica e muito menos terapêutica, porque eu não sou terapeuta sexual, né? Eu sou enfermeira de saúde pública e sou basicamente educadora. E aí essa questão compulsiva, ela está ligada mais a uma temática mais psíquica, né? Que precisa aí de um tratamento de psicoterapia e, portanto, eu oriento que essa pessoa procure uma terapia sexual ou mesmo uma psicóloga para poder fazer um tratamento, porque o abuso sexual, ele é sem dúvida nenhuma uma dor muito grande, uma dor que muitas vezes não cura, a pessoa aprende a viver com ela, mas é uma dor, sabe, terrível. Por isso, é importante que a pessoa, ela vá procurar ajuda de um terapeuta específico. Então é muito difícil dar uma resposta em relação a esse tema, porque essa questão aí pode estar ligada a questões psíquicas que eu não me atrevo aqui a entrar nessa seara, tá bom? Mas se for pergunta de educação, vamos lá, que eu estou aqui para conversar com vocês. Algumas mulheres inibem desejo e desenvolvem vaginismo e outras desenvolvem uma hipersensibilidade. Exatamente, pode sim desenvolver todas essas questões, né? Embora tanto a hipersensibilidade quanto o vaginismo não venha só disso, mas o abuso sexual pode sim provocar esse tipo de situação. Então, deixa eu pegar aqui uma pergunta agora de uma seguidora que me mandou antes, né? Aliás, ela não é nem uma seguidora só. Ela, além de seguidora, ela já é minha aluna, né? A Letícia, ela queria saber sobre ética, né? Ela queria saber... Cadê aqui? Lena, você falou em pornografia ética. O que é? Então, a pornografia ética é aquela pornografia que é uma pornografia que ela, primeiro, ela não se utiliza de jovenzinhas, né? As chamadas novinhas, entre aspas. Não é aquela pornografia das novinhas, nem usa criança, nem estimula a exploração sexual, seja ela infantil ou de adolescente. Então, é uma pornografia que ela se apresenta de uma forma, dentro de uma história, dentro de um contexto, e que leva em consideração o sentimento dos personagens, né? O sentimento dos atores, um respeito, né? Aos atos que esses atores estão ali para fazer. E leva em consideração também nesse contexto os sentimentos, né, tanto da mulher quanto do homem, e é algo que não apresenta o sexo dentro de uma forma violenta, né, como algo para denegrir essa mulher. Então, essa é uma questão que a pornografia ética, ela leva em consideração. Aqui tem uma outra questão pelo YouTube que a Rosilene está me perguntando.
Oi, quando devemos falar sobre sexo com meninos ou sendo mãe, tem idade para isso? Não, não tem idade. Não tem idade para você falar sobre sexo com o seu filho. Você pode falar sobre sexo com o seu filho de acordo com as curiosidades que ele traz, com a demanda que está existindo, como eu falei aqui logo no começo, não é? Quando você vai trocar, você está dando um banho, que você vai conversar com a sua criança, com 3 anos, ela já sabe que é menino, que é menina, então você vai falar de corpo, você vai falar de uma série de outras questões, de como ele se sente, de como ele está do que ele acha de determinadas coisas que homens fazem ou que mulheres fazem, se ele acha que isso é só de homem, é só de mulher, quando você tem expectativas, aliás, quando você dá um nome para o seu filho ou para a sua filha, você já gera expectativas que vão fazer com que essa criança, ela, na verdade, ela traga para você uma resposta que, de acordo com o que ela vai fazendo, você vai ou ensinando para ela a fazer do jeito que você espera, né, e desmontando aquele jeito que ela está trazendo, ou você vai mostrando para ela um outro jeito de fazer aquela mesma coisa. Então, essas questões a gente vai moldando de acordo com as expectativas que a gente tem com os nossos filhos. E, portanto, a educação em sexualidade, ela também entra nesse meio, né? Ou seja, a gente também vai trazendo essas questões no nosso dia a dia com essa criança. Então, não existe uma idade, existe uma demanda deles. Agora, existem alguns assuntos que em determinadas idades a gente não pode deixar de falar, como, por exemplo, essa questão do abuso sexual na infância, ou seja, a partir dos 4 anos, 3, 4 anos, a gente já pode começar a falar e deve falar. A questão da puberdade, das mudanças na puberdade com os púberes, a questão da primeira vez, quando está lá por volta dos seus 14 anos. Então, são temas que você não pode deixar de conversar com seu filho ou com a sua filha, não é? Senão eles vão entrar nesse processo e vão estar ali vulneráveis porque você não conversou com eles sobre isso. A Larissa pergunta, tem uma filha de 11 anos e já é mocinha. Já é mocinha significa que ela já menstruou, para quem não conhece esse termo ligado a isso. Ela veio dizer que é bissexual. Como lidar com isso? Larissa, eu tenho recebido várias questões de mães preocupadas exatamente com esse tipo de posicionamento das filhas. Perguntando o que ela faz. A minha filha acha que é bissexual, minha filha acha que ela está em dúvida. Mas eu te digo uma coisa, aos 11 anos ela ainda não tem certeza de absolutamente nada. Aos 11 anos, essa garota, ela está treinando para ser mulher. Então, esse é um momento que ela vivencia o treino do papel sexual dela. Ali o que conta é ela. Ela está apaixonada por ela mesma. Ela só gosta dela nesse momento. O outro, né, é uma mera figura, como dizia o Isamitiba, é uma figura necessária para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Mas o interesse não é no outro. Tanto faz se esse outro é homem, se esse outro é mulher. O que importa para ela é se autodescobrir, é se autodesenvolver. Então é isso que importa para essa garota ou para esse garoto. Então, aos 11 anos de idade, é a fase que o Vitor Dias chamou do grande amigo e da grande amiga. Então, é uma fase que eles se miram nesse grande amigo, nessa grande amiga, para poder ver respostas e crescer e se desenvolver no sexo dela, ou seja, na identidade de gênero dela, daquele jeito que ela é. Então, se ela é uma menina, ela vai se desenvolver e se ver como uma menina, como uma mulher, ela vai se desenvolver como essa mulher. E para isso, a grande amiga é uma figura muito importante. E muitas vezes ela confunde, né, essa grande amizade, porque existe uma intimidade psíquica muito forte, ela mistura essa grande amizade e ela pensa que pode estar apaixonada, e na verdade, a paixão dela ainda, né, não vai surgir aos 11 anos de idade. Isso vai acontecer um pouquinho mais adiante, quando ela aprende a ser quem ela é, e aí sim ela tem condições de olhar para o outro e descobrir de fato aonde está o interesse sexual dela, tá? A Marlene pergunta, sou viúva 10 anos. Sou viúva 10 anos, meu filho tem 13 anos, ele dorme no meu quarto. Sei que não é bom.
que problema isso pode causar nela na vida adulta. Eu já respondi, né, junto com aquela outra pergunta de alguém que perguntou aqui como que ela podia fazer se ela liberava uma vez por semana a cama para ela, né? O que isso poderia acarretar. A mesma coisa com seu filho de 10 anos, Marlene. Aliás, seu filho de 13 anos, né? Ele dormir no seu quarto, o que não é bom é porque ele tira a sua privacidade, né? Se você tiver a oportunidade dele ter o quarto dele e você ter o seu, a sua privacidade, mesmo que você seja viúva e que você não tenha outro parceiro, isso, sabe, tira a sua privacidade e tira a privacidade dele também. Então vocês estão muito mais expostos a você se deparar com intimidades dele e ele com intimidades suas, e isso na verdade não é uma convivência muito saudável. O importante seria que ele tivesse o quarto dele e você tivesse, né, a sua cama para você ter a sua privacidade, certo? Eu vou ver aqui se a Luciana, você não veio, Luciana, na live? Não vi você por aqui. Se você veio, Luciana, entra e sai de novo, porque a gente tem agora pouco tempo, né? Faltam 15 minutos só para eu terminar minha live. Eu digo só porque eu sei que começo a responder aqui uma pergunta, quando eu vejo, já foi, né? Já tem mais. Então, aqui, a Larissa quer saber se ela deve deixar ver filmes de adolescentes. Se esse filme de adolescente é um filme que conta histórias de adolescente e você pode estar perto para identificar se aquilo que está sendo falado ou visto é adequado para a idade dela, né? Se ela tem 11 anos de idade, pode ver, desde que você esteja perto para poder orientá-la. Agora, assistir sozinha determinados filmes que você não sabe se tem cena de sexo e se essas cenas de sexo são apropriadas para ela assistir ou não, porque às vezes tem cena de sexo que não é o sexo propriamente dito de uma forma violenta. E se você nunca conversou com ela sobre isso, pode ser que ela estranhe. Então é importante que você esteja junto para que ela possa assistir esse determinado filme. Ou então que você assista antes, né? Para liberar o filme para ela. Agora, ou conversa com ela, né? Dependendo do tipo de relacionamento que vocês têm, se vocês conversam bem sobre sexualidade, conversa com ela e sabe, ela pode assistir, mas negocia, desde que qualquer coisa que ela viu, que ela te conte o que foi que ela viu e as coisas que ela viram, ela poder perguntar para você e você poder orientá-la. Agora, se ela vai assistir um filme para adolescente que tem, sabe, violência, que tem coisas que não são adequadas para criança, que não são produtivas, né, para o desenvolvimento, aí esse filme não vale a pena. Agora, se forem conteúdos que são interessantes, vale a pena. E se você puder estar junto, vale muito mais a pena, porque aí vocês vão poder conversar sobre determinados temas. O conteúdo de filmes, às vezes, aparecem cenas mais íntimas e meu filho de 11 anos fica sem jeito, mas a classificação, às vezes, do filme permite. Devo seguir a classificação ao pé da letra? Não, ninguém é obrigado a seguir a classificação ao pé da letra. Cada um permite aquilo que você vê, ninguém melhor do que você para conhecer o seu filho ou sua filha, né? Então é importante que você saiba. Se aquilo está deixando ele constrangido, não põe ele para assistir. Simplesmente não assiste com ele determinados filmes, ou não deixa que ele assista, ou não deixa não, ou fala para uma conversa, né? Tá constrangido, não quer assistir, é o porquê. Agora, você pode aproveitar, isso é uma coisa que vem na minha cabeça, você pode aproveitar para fazer. Por que isso está te deixando constrangido, né? Vamos conversar um pouco sobre esse constrangimento. Desliga o filme e vai saber do porquê desse constrangimento. Isso muitas vezes é muito mais interessante do que o próprio filme que ele iria assistir. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que veio aqui no... Eu estou deixando passar aqui da Dani. Quando aparece algo impróprio na TV, em um filme ou outro programa, na presença dos nossos filhos, deveria trocar de canal ou tentamos agir naturalmente? Minhas filhas de 10 e 4 anos. Por coincidência, é muito parecida aqui com essa pergunta que eu acabei de responder, não é? Tudo depende. Se está passando alguma coisa num programa, né, e aparece alguma coisa imprópria, você pode simplesmente dizer, gente, isso aí não é coisa para vocês não, e você pega e passa.
e passa aquilo dali. Passa para um outro programa, né? Não precisa elas ficarem ali assistindo algo que você julga que não é próprio para a idade delas. Se elas reclamarem, disserem, mãe, eu já vi isso, tal, não importa. Eu acho que nessa idade, até 10, 11, 12 anos, a capacidade crítica da criança ainda é muito baixa ou quase nenhuma. Então é importante que a gente esteja mais presente e defina com mais precisão os filmes, né? E a liberação do que de fato é possível elas assistirem. Vamos aqui para uma próxima. Meu filho tem 9 anos. Ele é bem infantil, gosta de desenho animado, de brinquedos, de dinossauro, não sabe nada sobre sexualidade. Devo falar sobre isso mesmo sem ele perguntar? Acho que você pode ir com calma, né, Nádia? Eu acho que você pode sim falar sobre questão de abuso, isso você não pode deixar de falar, mesmo que ele não pergunte. Você deve perguntar se ele já ouviu, né, falar sobre isso. É importante sim, né, que você converse com ele, como eu falei, falar de sexualidade não é falar de relação sexual, mas é falar do que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, se ele tem 9 anos, se ele ainda não tem nenhum sinal de puberdade, pode ser que tenha alguns meninos, algum amigo que já começou a crescer, ou tem outra menina que já está bem mais alta na sala dele, enfim. Mas a gente pode devagarinho ir perguntando, falando, trazendo algumas coisas para ele, ou se ele disser algo, a gente captar isso, ou se estiver assistindo um filme que trouxer algum tipo de assunto, perguntar o que é que ele já sabe sobre isso. Então, ir se chegando e trazendo essa referência para ele saber que você é uma pessoa que ele pode conversar sobre sexualidade. Essa é a questão mais importante, tá? Minha filha de 10 anos perguntou para que serve a camisinha. Já devo falar a verdade? Sim, 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 sempre a verdade. A gente sempre deve falar a verdade para os nossos filhos. A gente pode até omitir alguma parte dessa verdade se ele ainda ou ela ainda não tem condições de entender. Agora, se ela perguntou para que serve a camisinha, fala que a camisinha serve para ser utilizada por um casal quando eles não querem ter filhos. Ela então vai dar encaminhamento, né, para essa pergunta. Ela vai dizer, né, ou você pode perguntar por que ela quer saber, e a partir daí você então vai complementando, né, aquilo que ela quer saber sobre a camisinha. Daí porque é importante a gente estar preparada para responder, né, as perguntas dos nossos filhos. Porque quando você responde, ela vai, poxa vida, a minha mãe fala sobre isso é um negócio legal. Então, quando eu tiver dúvida, é com a minha mãe que eu vou lá perguntar. E a gente se torna uma referência. Então, falar sobre camisinha é muito importante, porque quando você fala para sua filha o que é a camisinha, por que ela existe, ela fica tranquila, ela entende, ela usa isso como uma referência para ela, além do que você já mostrou para ela que isso é algo que você concorda, né? E que é importante isso ser utilizado quando ela for adolescente. Então, isso é uma coisa que é utilizado pelos adolescentes, pelos adultos, quando começa a ter vida sexual. Então, é muito importante, sim, dizer a verdade para nossa filha. Seja com 10 anos, seja com a idade que tiver. É aquilo que eu falei. Mentir nunca é uma coisa legal na nossa relação com eles, né? Falei que era para evitar filhos e gravidez, mas não entrei em detalhes. Já foi um bom começo. Se ela quiser saber mais, ela vem e te pergunta e você vai respondendo, né? Como eu falei, as nossas conversas, elas nunca são únicas, elas são várias conversas, né? Aqui tem o meu filho de 11 anos, conversa sobre sexo, ele é ingênuo, quando começa a falar, ele fica sem jeito até que limite devo falar, pois no futebol e escoteiros convivem com adolescentes maiores. Eu acho que aqui é importante você ter, nessa fase de 11 anos, né, que eu falei, é um período que eles estão entrando na puberdade, nas mudanças, o interesse sobre sexo fica muito aguçado, eles querem saber de tudo, eles estão ligados, pode até ficar constrangido, pode ficar com vergonha, mas isso provavelmente vem ou porque essa conversa não se desenvolveu quando eles eram pequenos, né,
ou porque esse é um assunto novo para ele, ou porque o próprio fato deles agora já terem consciência do que significa isso, né, do conceito de sexo, que provavelmente ele assimilou, ele está ficando constrangido por achar que isso é uma coisa feia, porque achar que isso é uma coisa que ele não pode falar. Então é importante que a gente esclareça. Por que você está constrangido? Né? O que você pensa disso? Como é que você age sobre isso? Então, puxar esse assunto, conhecer o que seu filho pensa, vai ajudar a quebrar isso. E quando a gente se expõe, né, quando a gente coloca que a gente também sentia vergonha, que a gente também ficava constrangida, isso também pode ajudar a quebrar esse gelo, né, e fazer a gente se aproximar um pouquinho mais deles. Mas é importante que a gente dê uma olhada para isso, né, no porquê do constrangimento. Aqui eu queria só, né, eu estou vendo que está chegando aqui várias perguntas, né? Tem uma filha de 13 anos e ainda não consegui conversar com ela. Tem uma outra mãe que coloca aqui, se um filho de 4 anos pedir, perguntar como são feitos os bebês, como é que deve falar, se deve falar a verdade. Então tem uma série de perguntas, umas eu já respondi, né, com relação a essa dos bebês, eu já respondi no começo. Depois, se você tiver acesso à live, sim, vai ficar publicada. Ela vai ficar publicada aqui no Instagram. Ela fica no Stories, porque eu não consigo gravar, não sei porquê, no meu IGTV. Então, ela fica no Stories por 24 horas, mas depois eu coloco ela. Ela vai ficar também no YouTube, né? Então, ela fica lá no YouTube e depois eu publico no meu IGTV, aqui no Instagram também. E aqui no YouTube ela fica disponível já a partir de agora, quando eu terminar aqui, ela já fica disponível para vocês, tá? Então, eu queria só, como falta pouco tempo para acabar, né? Como eu falei, passa rápido, daqui a 3 minutinhos o Instagram começa a me tirar, ele me expulsa, né, daqui. Então, eu só queria, antes de finalizar, atender, né, a uma pergunta dessa minha amiga, já que a Juliana não apareceu, pelo menos eu não a vi entrar aqui, né, eu falei um pouquinho sobre essa questão de pornografia ética, e ela faz uma pergunta que eu queria encerrar a pergunta de hoje com essa pergunta dela, que ela pergunta como que os filhos podem aprender a fazer sexo fora da pornografia? E é uma pergunta bastante interessante, né? Então, inclusive, ela fala assim, será que eu posso apresentar, né, o Kama Sutra ou livros de posições sexuais que eu considero legais para ele aprender? A partir de que idade a gente pode fazer isso? Então, veja, os nossos filhos podem aprender sobre sexo fora da pornografia, claro, se a gente conversar com eles. Então, a gente precisa conversar com eles. Aí, o que é que eu tenho que conversar? Como eu já falei, depende da idade de cada um. Então, como eu falei na live anterior, depende, né, do que cada um tem condições de entender, se interessar e ser capaz de analisar. Então, eu não posso permitir, por exemplo, eu mostrar... que você mostre, por exemplo, não é que eu não posso permitir, eu não vou dizer, né, que você mostre posições de Kama Sutra, por exemplo, para uma criança, para um adolescente de 11, 12 anos, ele vai morrer de rir e aquilo não vai surtir efeito nenhum na aprendizagem dele. Agora, se uma garota de 15 anos, ou um garoto de 15 anos, tiver uma orientação e tiver acesso a um livro como o Kama Sutra, que trata a relação sexual e as posições sexuais com tanta dignidade, eu acho que esse é um livro que pode ajudar muito eles a crescerem. Muito melhor do que ficar assistindo pornografia, sem dúvida nenhuma, né? Então, e principalmente se tiver a mãe ou o pai do lado para orientá-los. Então, é importante, sim, não é uma questão de ser importante, é sim possível eles aprenderem a fazer sexo, né, se eles, com a leitura de livros, com a orientação dos pais, com filmes que a gente possa assistir junto com eles e dar explicação, não é? Ou outras vezes dentro de um trabalho mesmo específico de como preparar o seu filho para ter uma relação sexual. Eu não fiz ainda essa live, quem sabe, né? Me deu uma boa ideia aqui fazer uma live de como a gente ensinar os nossos filhos a ter uma relação sexual. Vou pensar nessa possibilidade de trazer uma live aqui sobre isso. Então, veja, a gente deve estar junto deles para orientá-los. Então, a pornografia é o recurso mais, sabe,
mais tonto, na verdade. Eles vão buscar porque a pornografia, na verdade, não ensina ninguém a fazer sexo. Mostra o corpo das pessoas fazendo sexo. Mostra um sexo, mas não ensina ninguém a fazer sexo. E uma das coisas que a gente precisa, quer dizer, por mais que ele veja livros, por mais que ele leia, por mais que ele assista qualquer coisa, qualquer tipo de filme, uma coisa que é muito importante, que a gente não pode deixar de dizer para os nossos filhos, é que sexo é uma atividade que requer experiência. Não é de cara que a gente fica bom de sexo, né? A gente vai ficar bom de sexo à medida que a gente vai fazendo sexo, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai conhecendo o outro. Então, gradativamente, a gente vai adquirindo esse treino. Então, ele não precisa ter medo, ele não precisa, o que a gente tem é que desmistificar essa necessidade de uma alta performance desde a primeira relação sexual e desmontar os conceitos, desmontar os conceitos negativos e os preconceitos em relação a essa primeira vez. Então, se a gente tiver uma conversa como essa, a gente já ajuda muito os nossos filhos a seguirem, né, os seus sentimentos e as suas sensações para embarcar nessa sua vida sexual de uma forma tranquila e de uma forma harmoniosa com o seu tempo e com suas crenças, com seus valores e com aquilo que ele acredita. Então, gente, é essa as mensagens, né, e as dicas que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Obrigada pela atenção de todos e até mais. Tchau!